Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar Ele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, bom dia. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 16. Vamos lá. Davi e Ziba, 2 Samuel 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: "O que você pretende com isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços que comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem." Então o rei perguntou: "Onde está o neto do seu senhor?" Ziba respondeu: "Eis que ficou em Jerusalém, pois disso: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo que pertence a Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me inclino e que eu me encontre favor diante do rei, meu senhor." Davi amaldiçoado por Simei. Quando Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando e atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino." Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Porque este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, o rei. Deixe que eu vá até lá, corte a cabeça dele." Mas o rei disse: "Que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixe que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe a Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso?" Davi disse a Absai: "Todos os seus servos, o meu próprio filho quer me matar." Quer dizer, o que dizer deste benjamita? Deixe-no em paz. Que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta minha bênção à maldição que está proferindo no dia de hoje." E assim Davi e os seus homens prosseguiram no caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e ele atirava pedra e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão em Jerusalém. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Usai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse ele: viva o rei, viva o rei." Porém Absalão disse a Usai: "É essa sua fidelidade para com seu amigo Davi? Por que você não foi com seu amigo?" Usai respondeu a Absalão: "Não, aquele que o Senhor elegeu, que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel. Dele serei como ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria o filho do rei? Como serviu seu pai, assim servirei a você." Então Absalão perguntou a Aitofel: "O que você aconselha que eu devo fazer?" Aitofel respondeu a Absalão: "Tenha relações com as concubinas do seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados." Então armaram uma tenda para Absalão no terraço.
E ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Os conselhos de Aitofel dava naquele dia era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi quanto Absalão seguiram os conselhos de Aitofel. Gente, que conselho mais esculhambado é esse? Meu Deus. Peraí. Bati o pé aqui no lixinho. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo aqui na Bíblia? A gente dormiu, acordou, o negócio ficou louco. O que está acontecendo? Como assim? Não é? Olha o conselho desse moço aqui para Absalão. Para ele tomar posse do reinado. Sabe o que eu vejo nesse texto? Vocês viram que o texto começa com Davi só fugindo? Davi amaldiçoado, Davi jogaram pedra nele. E ele está ali, destruído, aniquilado, arruinado, derrotado. Gente, é muito sério. Isso é muito pesado. Deixa eu contar uma aqui para vocês. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Davi como elefantes ou cavalos, sabe aqueles animais bem grandes? Ou um cachorro, aqueles cachorrão assim de grande porte, amarrado numa cadeira de plástico. Vocês já viram essa cena? Uma foto dessa, um desenho desse? Em que tem um elefante, sei lá, uma girafa, um rinoceronte, um animal bem grande, bem forte, bem poderoso. E ele foi condicionado, ele foi criado, ele foi ali, sabe, para parar. E o parar dele é amarrar com uma cordinha simples na cadeira. Existe um estudo, né, que eles fazem quando eles deixam o animal desse jeito, que é assim, quando ele tá pequenininho, eles fazem isso com o animal e eles batem no animal todas as vezes que o animal tenta sair. Aí todas as vezes que o animal tenta sair, ele é surrado. Então, quando ele é grande, a memória dele é de que se ele sair dali, ele vai ser surrado. Entende? Então, ele simplesmente não sai. Ele fica como um boi manso ali. Ele fica como alguém domesticado. Quando Davi vê todos esses problemas de perseguição, não sei o que passa na cabeça dele. Talvez tudo que ele passou com Saul. Talvez toda a perseguição da casa do pai dele. Sabe, Davi, ele tem a porte para ir, para matar inimigos, para enfrentar gigantes, para pisar em leões. Ele tem a porte para ser um homem sanguinário, para cumprir a lei, para adorar a Deus. E ali, quando ele se vê diante de um problema caseiro, interno, como ele não tinha ressignificado, a gente tem falado muito sobre ressignificar os problemas caseiros internos da casa do pai, depois os problemas caseiros internos da casa do rei, quando Saul era rei, o sogro dele, quando ele se vê diante do que o próprio filho dele está fazendo, tomando o reinado, ele acua. Sabe? A vida, ela vai girando em ciclos, né? A gente já conversou sobre ciclos, às vezes a gente está aqui, a gente está em declínio, a gente está na lama. A questão é que pra gente sair desse looping, sabe? Pra gente sair desse ciclo, pra Davi sair daqui, pra gente sair desses ciclos intermináveis, a gente precisa fazer algo diferente. Sabe, pra você fazer um ciclo, pra você sair, a pessoa nunca conseguiu ser magra na vida. Até entender que o problema é espiritual, que o problema de glutonaria não é tanto um problema físico, e sim espiritual. Ela precisa sair. Aquela pessoa que é assim, o pai traiu, o avô traiu, o tio traiu, os primos todos traem. Aí o cara vai fazer o quê? Trair também. Provavelmente. Até que ele entenda que o desejo dele precisa ser condicionado a ele. Porque senão fica daquele jeito, não é? A mulher é uma escandalosa. A mulher é uma louca. Escandalosa. Ela quer do jeito dela. Ela quer da forma dela. Até que ela entende que mamãe era assim, titias, irmãs, as primas, a melhor amiga. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Ela precisa fazer
novos contextos. Juliana, como que eu saio desse loop louco? Saia do seu contexto. Segue outras pessoas no Instagram. Diminui o número de pessoas que você segue. Eu dei várias dicas. Faz algo diferente para Deus. Use roupas diferentes. Frequente outros ambientes que vão te levar a um outro nível de performance, sabe? Tenha outras amizades. Então eu vou ficar sem amigo nenhum. Às vezes a gente vai ficar, sabe? Às vezes, sabe aquele negócio do antes só do que mal acompanhado? Eu tenho uma discípula minha que ela estava completamente só. E ela fez uma oração. E ela orou 1 ano. Pedindo a Deus que apresentasse a ela pessoas de Deus. Pedindo a Deus que apresentasse a ela pessoas cheias do Espírito Santo, porque sozinha ela não conseguia. E ela orou isso, gente, por 1 ano. Só um pouquinho. Onde você vai, mamãe? No hospital. O que foi? Eu tô fazendo devocional. Bom dia, te amo. Saudades. Consulta da sua mãe ou sua avó. Ah, tá. Gente, desculpa, porque eu cheguei ontem de viagem, ela não me viu. Amo você, querida, nem falei. Ah, tá, minha avó deve consultar, porque, gente, eu cheguei ontem à noite. Aí eu cheguei, fui pra academia, da academia ela não tava, e ela foi me ver, tadinha. Enfim, vamos voltar. Então a gente precisa girar em novos ciclos. A gente precisa entrar em novos ciclos. Eu tava falando da minha discípula, né? E ela orou por 1 ano. E ela orava todos os dias por 1 ano. Aí teve uma virada do ano, acho que do ano de 2019 para o ano de 2020, que ela fez uma carta para Deus. E nessa carta ela escreveu isso: o Senhor me apresenta novas pessoas. Me apresenta pessoas que vão me levar para outro lugar, porque o lugar onde eu estou é muito ruim. Me apresenta pessoas de Deus. No ano, acho que foi o ano de 2020, ou início de 2021. Eu tô sem saber, mas enfim, ela foi lá. E ela simplesmente foi para a igreja. E na igreja, na época que ela foi, tava bem na época da pandemia mesmo, assim, o pipoco do trovão, todo mundo de máscara e tudo. E eu era uma das pessoas que levava o presentinho até as pessoas que aceitavam Jesus, entendeu? Então todos ficavam sentados, quem aceitava Jesus ficava de pé, e eu levava o presentinho. Eu era uma das pessoas da equipe e eu levei para ela. E foi interessante que quando eu fui entregar o presentinho para ela, eu não tinha visto ela. Eu lembro que eu estava voltando e um dos pastores falou: tem uma menina assim, sabe? Eu fui lá e eu entreguei. Na hora que eu entreguei, lá tem um negócio que eles têm que se cadastrar na igreja e tal. E ela se cadastrou e a pessoa da frente perguntou: Você quer entrar no discipulado? Ela falou: quero. Dali, sabe para quem que deram o contato dela? Para mim. Olha só como aconteceu. Eu entreguei para ela, né, o presentinho, já me conectei com ela ali. Depois, ela se cadastrou e ela é minha discípula. E o nosso discipulado é simplesmente extraordinário. As meninas se amam, nós nos amamos com um amor extravagante. E é lindo, é a coisa mais linda de se ver. E nós nos conectamos umas com as outras. E ali Deus fez com ela a amizade de Deus. Olha só. A Cris é minha discípula também. A resposta da oração dela veio. Ela se conectou a outras pessoas. Hoje a vida dela, aí da Alice, as minhas discípulas, tudo se levantando, é isso mesmo. Os pensamentos, o coração, a mente, o comportamento, a vida, sabe? Ela é muito tímida, gente. Ela é muito tímida. E ela falava assim pra mim: eu sou muito tímida. E eu não sou muito boa de fazer amizade. Eu falei: calma, que você vai ser menina. A mais envolvida com todos, para vocês verem como são as coisas, né? Não é que ela era tímida, ela é reservada. E as meninas a amam, ela ama as meninas. E assim é aquela coisa linda. Sabe por quê? Porque ela mudou tudo na vida dela. E ela falou esses dias para mim: meu Deus, o que eu penso. Ah, Érica, isso mesmo, vocês vão se levantando aí para eu ver vocês. Ela, Polly,
o que eu sou hoje. Eu nem olho para trás, assim, eu não sei quem eu era. Eu sou outra. Falei, abriu-se um novo ciclo na sua vida. O problema é você parar num ponto e voltar no ciclo para trás, que era o que Davi sempre fazia. Vocês entendem? Vocês percebem? Quando você não vence uma fase, você vai para outra fase sem vencer aquela fase, uma hora ou não, você tem que voltar. Você tem que voltar para a mesa diante dos seus inimigos. E qual o comportamento que você vai ter que ter? Davi teve o mesmo comportamento. O comportamento de um animal coado, preso numa cadeira de plástico. Preso numa cadeira de plástico. Esse era Davi. Por sua vez, Absalão, cumprindo a palavra de Deus, escutou os conselhos de Aitofel. Horrível. E ele foi lá. Davi deixou 10 concubinas. Lembra que eu falei para vocês, para a gente prestar atenção? Acho que foi anteontem, né? Ou foi ontem que a gente leu isso? Anteontem. Davi deixou 10 concubinas. 10. Então Salomão armou uma tenda no terraço do palácio. E ele se deitou com as 10 concubinas na frente de todo mundo. Gente, eu fico imaginando, Cine Privé, que foi isso. O que tinha na cabeça dele? O privado para o público. O secreto para todos verem. E crianças e mulheres. Que inspiração é essa? Que coisa odiosa. Que vergonha. Pois é, mas ele fez isso. Tudo isso por conta da sua paternidade. Homens e mulheres são capazes de fazer as piores estultícias, as piores loucuras, se eles não ressignificarem a paternidade, se a base deles não tiverem estabelecida. Tem gente que fala para mim, doutor, eu vou separar quando eu estou atendendo. Eu falei, mas e seus filhos? E eles pensam, não tem problema não, o menino morre porque separou não. Pode até não morrer, querido, mas tem uma ferida no peito aberta, uma lacuna, um vácuo. Vocês podem até tirar a família, mas vocês nunca vão poder tirar o direito da pessoa a sentir falta da família e ela nem sabe que ela sente. É um ato de egoísmo tão grande pensar só em si. Estar conectado com alguém, e esse alguém que te conectou aos teus filhos, que trouxe os teus filhos à vida, e vocês formaram uma família, é algo tão sobrenatural, que o diabo ele vai fazer de tudo para que isso não vá até o fim, para trazer marcas e feridas, e lacunas, e vácuos, e ciclos intermináveis, destrutivos na vida de todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, tudo importa. Teus filhos têm que importar, tua família tem que importar, teu marido, tua esposa, tudo isso tem que importar. A base da sua vida, a gente pensa assim, que eu trabalho, que eu ganho muito dinheiro, que eu posso viajar, que eu posso curtir, que é só pagar uma pensão, que é visitar. Não é isso, querido. É sobre a formação de um caráter, é sobre uma vida lúcida, é sobre o extraordinário, o ordinário qualquer um vive. É sobre você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É sobre você fazer novas coisas todos os dias, até um ponto que tudo se fez novo. O amor, antes de ser amável, ele ama. Eu, antes de sair ontem do hotel, falei assim, eu vou tomar 5 minutos de sauna, rapidinho. Eu vou aqui, tomo uma sauna, subo pro quarto, tomo um banhozinho, arrumo minhas coisas e vou embora. E assim eu fiz. Quando eu cheguei na porta da sauna, tinha uma senhorinha, bem sapeca lá, conversando com outra menina. A outra menina estava pedindo conselhos para essa senhorinha, porque a sogra dela não parava de se meter no casamento dela. E isso estava deixando ela irritadíssima.
A senhorinha, que eu perguntei a idade, ela me disse que tinha, acho que 75 anos. Quando eu tava entrando, ela tava dizendo assim pra menina, moça, deixa eu te falar, quem segura casamento é mulher. Eu olhei assim pra ela, falei, interessante o ponto de vista dessa senhora. E eu fui fazer uma amizade com elas, porque já é um assunto, né, muito interessante. Aí eu falei, por que a senhora acha? Eu perguntei, que quem segura casamento é a mulher. Ela falou assim, porque a mulher, se a mulher quiser, ela vai até o fim. Gente, eu falei, é gospel, isso não é gospel. Ela falou assim, minha filha, o meu marido há 19 anos atrás, ela estava casada, ela está casada há 54 anos. Há 19 anos atrás ele teve um AVC. E ele ficou completamente paralisado por anos. Hoje ele está falando, hoje ele anda com uma bengala. Mas você tem noção que eu virei cuidadora há 19 anos? Eu tinha 50 anos, eu estava na flor da idade, eu estava jovem. Hoje eu estou velha, mas eu estava jovem. Eu tinha fôlego e o meu marido ficou nessa situação. E quando ele ficou nessa situação, eu estava vivendo com ele uma fase tão ruim, que eu fiquei pensando, será que vale a pena? E um dia eu decidi ir até o fim, e eu fui. E hoje eu vivo um casamento muito bom. Sabe por quê? Porque ali eu poderia desistir e eu não desisti. Eu falei, minha irmã, acho que eu vou pedir um depoimento pro Instagram. E aquela senhora falou, eu não desisti. E eu fui até a fim. Aí eu perguntei pra aquela jovem, eu falei assim, mas a sua sogra mora com vocês ou perto? Ela não mora longe. Eu falei, então, minha filha, já tem um bônus. E outra, você tem que ser muito grata à sua sogra. Porque a sua sogra fez o seu marido. Ela cuidou do seu marido a primeira parte da vida dele. Então, você tem que ter gratidão por ela. Você tem que ser grata à sua sogra. Grata. E outra coisa, quem tá ali enfrentando o ritmo de vocês dois é vocês dois. São vocês dois, na verdade. E aí? Você vai ficar fazendo o quê? Brigando porque sua sogra falou uma coisa ou outra por telefone? Ela falou assim, é verdade. Eu falei. E aí a senhorinha falou assim, quem traz a paz é a mulher, tá? Eu achei tão interessante. Eu sei que algumas pessoas não vão nem entender o que eu tô falando, mas muitas vão. Sabe por quê? Novos ciclos, novas ideias, novos começos, novos recomeços. Uma mulher sábia edifica a sua casa. A mulher virtuosa, ela olha diante do futuro e ela sorri. Vai dar um caos, mas ela sorri. A mulher virtuosa, ela tem consigo o fruto do Espírito Santo, que são 9 características. Olha lá em Gálatas 5. Não tem como ter paz e não ter domínio próprio. Não tem como ser uma pessoa amorosa e não ser bendita, não ser boa. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é capaz de tirar a única pessoa capaz de tirar toda a família daqui e levar para lá. É uma mulher cheia do Espírito Santo. As pessoas, esses dias, acho que anteontem, uma mulher fez uma pergunta para mim no direct. Ela falou assim, aí é Dalice, uau, mas é verdade, Poli, a paz que traz somos nós mesmos. Dalice, ela me perguntou assim, como é que ela me perguntou? Se eu faria. Ela tá vivendo uma situação, eu esqueci qual é a situação do casamento dela, e ela perguntou o que eu faria. Eu falei, eu não faria. Agora eu não vou conseguir lembrar o exemplo. Eu sei que era um negócio do tipo assim, que eu não faria o que ela faria, o que ela está fazendo, porque aquilo ali não condiz com a palavra. Só isso. Eu queria ter lembrado aqui para contar para vocês, mas eu não lembrei. É tanta história, gente, tanta história que eu esqueço. E aí eu virei para ela e falei assim, mas eu não viveria o que você está vivendo. Aí ela falou, por que você não viveria? Eu falei, porque o meu comportamento nunca foi o seu. Dá uma lidinha em Gálatas 5, depois a gente conversa. O meu comportamento jamais foi semelhante ao seu. Nunca. Como que eu vou ter um resultado ou uma dúvida que você tem desse jeito se o meu comportamento não tem nada a ver com o seu?
Ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou, é verdade, não tem. Eu não tenho como me basear pelo seu comportamento, porque o meu comportamento não é o seu. Primeiro que eu não faria o que você faz. Eu acho que ela, tipo, surtava, queria jogar as coisas do marido dela fora, um negócio assim, sabe? Eu jamais faria isso. Eu jamais iria humilhar uma pessoa dentro da própria casa dela. Eu jamais iria pegar o meu marido, não importa o que ele fizesse, pegar as coisas dele e jogar fora, querer tomar casa. Eu nunca faria isso. Eu não faria isso. Porque além de tudo, é dele também. Ele pagou, ele tá ali, ele contribui. Então na minha cabeça não tem lógica. Chega numa hora dessa, a mulher achar que é tudo dela. Na minha cabeça não tem lógica. Mas tudo bem. Isso aí é na cabeça de cada um. Pra mim, não tem lógica. Você pegar uma pessoa com tudo que ela fez e você humilhar ela, reduzir ela a pó, você transformar alguém em mendigo, você tirar tudo que é da pessoa só porque você tá ferido, isso não é comigo. Nunca foi. Nunca será, porque eu não tenho esse perfil. Eu prefiro, gente, de verdade, eu sei que as pessoas podem me falar assim, ela é boba, ela é isso. Eu prefiro sair prejudicada de todas as situações, só para não prejudicar alguém. Eu decidi ser justa. E ser justo não é um negócio, nossa, que é justo, não, às vezes dói. Eu decidi, tá bom, eu vou ser justa aqui. E acabou. Quem é justo, é justo. Quem é amável, é amável. Quem é bendito, é bendito. Quem é benigno, é benigno. Quem é uma pessoa de paz, ela é. Se a situação tiver um caos, ela tem paz. Se a situação tiver uma porcaria, ela tem paz. Se a pessoa tá bem, ela tem paz. Se ela não tá bem, ela tem paz. Então, na verdade, a gente decide. O fruto, né, do Espírito Santo, você decide se você quer ter ele ou não. Então, agora você é uma pessoa legal, outra hora eu não vou ser uma pessoa legal. Não. Não. E não. Eu decidi. E eu sei que muitas pessoas aqui decidiram também. Então, não tem como você se basear numa pessoa que tem um comportamento completamente secular se você não é assim. Sabe por quê? Porque esse ciclo você não vai viver. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Cuidado para não se tornar odioso. Cuidado para não ter comportamentos odiosos. Cuidado para não ser cruel, vil, massacrento. Sabe por quê? Só porque você está sentindo dor. Dor é só dor. A dor, ela vem, ela passa. Vocês entenderam? A gente não sente dor 24 horas por dia, todos os dias. A dor, ela vem, a dor, ela passa. A dor mais longa da minha vida, eu senti ela de 1 aos 13. Eu tinha uma doença nos meus pés. E ele abria feridas, pus e feridas e sangue, e os dedos ficavam pendurados. Mas mesmo assim, quando eu sentia dor todos os dias, havia momentos do meu dia em que eu passava uma pomada lá e eu fechava com uma meia específica e colocava num tênis, em que eu ficava aliviada. Eram os únicos momentos do meu dia que eu conseguia andar, que eu conseguia fazer as coisas que eu precisava, entendeu? Eu me lembro que eu morava a 5 quadras da escola de natação que eu fazia. E minha mãe trabalhava o dia inteiro e às vezes não tinha carro para me buscar. A empregada ia me buscar e ela ia buscar a pé. Eu vim com o pé sangrando de lá para cá. Entenderam a situação? Eu andava assim, o pé assim, eu só andava assim. Porque essa parte aqui, na lateral do meu pé, era a única parte que não tinha feridas. Só que ela doía, porque o pé tem que pisar assim, não assim. Quando eu via que era empregada que tinha que me buscar, todos os dias eu chorava. Fala para uma menina que ela tem que estar com o pé sangrando. Que ela tem que... Olha, mas por que não botava um tênis? Porque tinha cloro. Eu tinha que lavar especificamente. Eu tinha que vir de chinela, rasgando o pé. 2 vezes por semana. E eu lembro que eu gostava de fazer natação porque dentro da água, como era úmido, eu não sentia dor. Então, por mais que eu tinha uma dor, né, o tempo todo, assim, praticamente todos os dias, havia momentos do meu dia em que eu não sentia dor. Até que um dia, toda a dor foi curada. Vocês sabem, né, que eu fui curada por um ato sobrenatural. Eu estava numa igreja, o Senhor me tocou e me curou. Foi simples assim, com 13 anos. Mas depois eu conto melhor essa história, se vocês quiserem que eu relembre ela. Mas, analise aqui comigo. Até quem vive dor
vive paz no meio da dor. E o Senhor não nos desampara. Eu estava vendo sobre um não desamparo. Davi, ele recebeu comida. Vocês viram? Ele estava no deserto, estava fazendo tudo errado. Ele estava repetindo o ciclo. Aí Deus olha e fala, ai meu Deus, só deixa eu me dar pelo menos comida para ele. Chega uma pessoa e leva comida para ele. Leva até vinho para ele. Leva comida, leva bebida, leva vinho. Leva um pouco de sustento. Ainda que você esteja nesse ciclo interminável, acredite, Deus está te sustentando, senão você já tinha morrido. Ainda que você volte para o lugar de onde você não deveria voltar. Até às vezes você vai para onde você não deveria ir. Mas mesmo assim Deus vai te guardar, vai te sustentar, vai te livrar, vai te proteger. E daqui a pouquinho Ele vai te dar uma nova oportunidade de sair dali. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ele é teu pai. Ele não vai te desamparar. Ainda que teu pai e tua mãe te desampare, o teu pai não verdadeiro, que é o Senhor teu Deus, o Criador, Ele não vai te desamparar. Ainda que ele olhe e ele fale, ai meu Deus do céu, vou ter que ir ali. Fazer o quê? Exercer misericórdia. Porque Ele é misericordioso. Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é paciente. As pessoas me perguntam como eu tenho tanta paciência com as pessoas. Eu tenho mesmo. É porque eu me lembro que quando eu era suja, Ele me limpou. Quando eu era... Quando eu era um nada. Ele me fez ser filha. Quando eu não sabia, Ele me ensinou. Quando eu não era amável, Ele me amou. E é por isso que eu tenho que olhar para as pessoas e acreditar que todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, podem passar pelo mesmo processo que eu passei. Porque eu passei. Quando eu não era um nada, Ele fez tudo por mim. Quando eu não tinha merecimento, Ele me tornou alguém. Quando eu não precisava de cuidado, Ele cuidou de mim. Ele nunca me desamparou, Ele não me deixou morrer. Ele me cuidou, Ele me amou, Ele me envolveu. E é por isso que quando eu olho para as pessoas, eu penso, não, se eu der certo, ela pode dar também. Eu olho para as pessoas com um olhar meu. Eu sei que às vezes as pessoas, elas são muito pessimistas e elas não acreditam muito. Mas eu acredito. Porque hoje eu vivo coisas que eu sonhava. E eu era suja, entende? Eu era pequena. Eu olhava e eu não via como fazer. E mesmo assim o Senhor me resgatou. Ele me tirou de um lugar, Ele me fez ser diferente. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com qualquer um. Ele tornou alguém improvável, alguém provável. Não era nem para eu ter nascido, gente. Vocês sabem disso. Minha mãe tinha uma doença que ela tinha que ter me matado no ventre dela. Se não me matou, era para eu ter nascido cega, surda, muda, retardada. O problema nos meus pés era decorrência dessa doença. O problema nos meus olhos, o problema no fígado. Como assim? O Senhor ainda me deu uma beleza? Era para eu nascer feia, igual um monstro. O Senhor ainda me deu vida, função cognitiva, cérebro. Então, na batalha da vida e da morte, o Senhor está sempre ganhando na minha vida. Ele tinha um projeto. Quando Ele pega alguém que tinha sido destinado a morrer e Ele entrega a vida, o mínimo que essa pessoa pode fazer é se entregar. O mínimo que essa pessoa pode fazer é amar sem medidas. Quando Ele pega uma pessoa, Ele tira de um lugar escuro, cinzento. Quando Ele me amou, Ele me amou. E eu já não fui amável. Eu já não fui alguém que representava a presença de Deus. E mesmo assim, Ele nunca desistiu de mim. Então eu tenho que acreditar que as pessoas, todas elas, têm um jeito. Até o último fôlego de vida delas, elas têm um jeito. Eu vou encerrar com a história do meu avô. O meu avô tem 84 anos. A situação dele está bem difícil. Eu já tenho compartilhado com vocês algumas vezes. Desde a pandemia, ele tá só ruim, gente, só ruim. Hoje, eu cheguei ontem em casa, ele tava olhando para um lugar e ele continuou olhando. Ele nem sabia que eu cheguei, nem sabia que era eu, na verdade, pra vocês terem ideia. E todo mundo conversou, e minha avó, se a minha avó tá ontem, eu falei, mulher, hoje, tal, a gente conversando. E ali minha avó fez um novo corte de cabelo, e a gente
né? Que ela tá querendo agora ficar com o cabelinho branco, aí ela tá limpando o cabelo dela da tinta. E a gente conversei com as crianças, e menino pra cá, menino pra lá, conversa vai, conversa vem, tudo bem. O meu avô, ele bebeu a vida inteira. Ele foi um homem prostituto a vida inteira. A minha avó fez uma oração durante 60 anos para ele parar. Quando ele tinha 72 anos, ele parou. Ele foi acometido de uma doença e ele fez uma cirurgia, ele praticamente morreu, ele voltou. E depois que ele fez essa cirurgia e voltou, ele foi beber e ele não conseguiu mais beber e nem fumar. Então ele passou os últimos anos, assim, os últimos 10 anos da vida dele, dentro de casa, fazendo o que tinha que fazer mesmo. Ele se aposentou ali. E quando foi no início da pandemia, ele começou com Alzheimer, com demência, e começou a perder as funções. Hoje ele não consegue nem se vestir sozinho. Ele precisa de alguém para vestir, para dar comida, para tudo. E às vezes a gente pensa, meu Deus, ele perturbou a vida inteira. Ele massacrou os filhos, a mulher, mas passou. Ele tinha todos os motivos para hoje estar no asilo. A verdade é essa. Ele nunca foi um avô ruim, mas ele foi um marido muito mau. Ele foi um péssimo pai. E mesmo com tudo isso, quem troca as fraldas deles é minha mãe. É o meu tio, que não é o filho, mas ele é o genro. Quem cuida dele de manhã é o meu padrasto. Sabe por que tudo isso acontece? Porque as pessoas têm que aprender que a gente não pode retribuir o outro na medida da crueldade que a gente recebe. A gente simplesmente precisa negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Ele passa o dia inteiro atrás da minha avó. A minha avó é o porto seguro dele. Um homem que rejeitou ela por uma vida. Ela tá cansada, porque é bem cansativo. Mas eu fico analisando ali o cenário, o contexto. Eu fico olhando as circunstâncias e eu fico pensando, tudo passa, até a sua vitalidade. Se minha avó tivesse expulsado ele com certeza não estava vivo. Não tinha condições. Ele ia fazer como? Ia ficar andando igual a andarilho no meio da rua? Ele com certeza não estava vivo. Só que o amor, antes de ser amável, ele ama. E ele está nos últimos dias da vida dele. Nossa, Poliana, ele tá, gente. Semana passada, enquanto eu viajava, ele teve uma comoção. Ele tá começando a convulsionar, entende? Ele ficou 2 dias internado. Ele voltou para casa. Por isso que ele tá mais aéreo ainda, sabe? Ele fica o dia inteiro sentado ali no sofá, ele levanta e vai e vem. E talvez esses últimos dias da vida dele leve esse ano que vem, no outro. Mas ele tá vivendo os últimos dias, entendeu? Ele tá bem debilitado. E eu fico pensando, ele tem dignidade, ele tem respeito. Aqui ninguém nunca gritou com ele, ninguém nunca bateu com ele, ninguém nunca foi grosso com ele. É bem difícil cuidar de idoso, e vocês sabem. Ele grita, ele já bateu, e ele nunca recebeu o tapa de retribuição. Porque as pessoas entendem que ele faz isso porque ele está demente. Às vezes ele é cruel, ainda. Às vezes ele fala coisas feias, ainda, principalmente porque ele está demente. Mas as pessoas entendem, sabe por quê? Porque ninguém vai se dobrar a uma pessoa doente. E às vezes, quando a gente vê alguém, sabe, sei lá, uma pessoa mais jovem, que está fazendo coisas feias, a gente quer se dobrar. Mas a gente precisa entender que da mesma forma, ele é um doente. Porque uma pessoa que não tem um comportamento de sensatez, ele é um doente. Quando você olha para o meu avô, você fala assim, ele é um doente. Às vezes você olha para uma outra pessoa mais jovem e que parece que ele tem toda a função cognitiva e você fala, ele é um safado. E na verdade aquela pessoa não é safada, ela é um doente. A partir do momento em que você olhar para a pessoa com um olhar de amor e ver que na verdade ela é doente, as coisas vão mudar. Davi, ele estava completamente doente, perdido, vivendo de novo o mesmo ciclo. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente terminar.
Você quer viver esse ciclo aí até quando? Quando você não passar dessa fase de uma forma bem mais difícil, porque você vai estar mais velho e mais cansado. Você vai ter que viver isso aí. Davi não venceu essa fase na juventude. Davi não venceu essa fase quando ele ali era sogro de Saul. E aí ele volta para viver a mesma fase. Ele voltou de novo para viver a mesma fase. E isso é muito cansativo. Então vence isso daí, quebra estes ciclos, façam outras coisas para que a partir de agora você não tenha que viver a mesma fase de novo. Senão sua vida vai ficar girando em torno do mesmo lugar para sempre. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve ao teu jardim, ao jardim do encontro, onde possamos experimentar da tua presença. Nos tire desse lugar, Senhor, e nos leve para perto de ti. Nos torne filhos de Deus. Espírito Santo, comanda a nossa vida, nos leve ao caminho da salvação, nos indique onde devemos ir e andar, quem são as mesas que devemos frequentar, as cadeiras que devemos nos assentar, as pessoas que devemos nos conectar. Nos leva, Senhor, ao ponto de encontro em que só o Senhor estará lá para nos orientar, mudar nossa vida, nossa sorte, transformar a nossa existência e nos fazer pertencentes a Ti mais e mais, até que Ele venha, até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso, um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu se levanta, que eu vou estar aqui te esperando pra gente fazer o devocional na bênção de Deus, pra gente continuar esse livro de 2 Samuel. Gente, que só tem treta, né? Meu Deus do céu, esse Davi era treteiro, é ou não é? Sangue de Jesus. Parece nossa vida, né? Cheia na confusão. Mas vai dar tudo certo. Deixa eu contar o final da história, tá? Melhor, né? No final da história dá tudo certo, tá? Bora continuar, tá? Vamos seguir. No final dá tudo certo. Deu pra ele, vai dar pra gente também, tá bom? E eu quero só lembrar que hoje nós vivemos o sonho de Davi. Olha só, diante de toda essa confusão, foi bom, né? Foi bom mesmo, meninas. E meninos também, né? Tem muito homem aqui também hoje. Sabe qual era o sonho de Davi? A igreja. E nós vivemos esse sonho. Ele foi o primeiro que sonhou com uma casa para o Senhor. Ele foi o primeiro que planejou. E a gente vive o sonho dele. E é isso, tá? Deu tudo certo no final. Te acalma que no final da história vai dar tudo certo. No final da história vai passar gerações, gerações e gerações. E alguém vai se lembrar de uma história como uma história de inspiração. Te acalma que vai dar tudo certo. Um beijo, fica com Deus. Um dia abençoado para todo mundo. E até amanhã.